Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para fazer a gravação de mais um vídeo para o nosso canal PR Elias Soares Oficial. Bom, o vídeo de hoje é para lá de polêmico. Ele promete, porque hoje nós vamos estar fazendo a refutação de um vídeo apresentado pelo professor Leandro Quadros, com quem eu tive um debate na RIT acerca de Judas 1:9, onde ele defendia a suposta ressurreição de Moisés pelo arcanjo Miguel. Chegou até a dizer que Moisés foi como um cheque predatado, porque se Jesus desistisse da cruz, então Moisés tinha que descer, Elias tinha que descer, né? Enoque tinha que descer. Mas como assim descer? Sim, Apocalipse 13:8 e 17:8 aponta para o fato de que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, sendo Deus e vindo para isso, poderia desistir? Meu Deus, que absurdo, né? Infelizmente é melhor ouvir isso do que ser surdo. E nada contra os surdos, né? Mas Deus que nos tem dado a graça de ouvir, vamos valorizar a audição. Mesmo ouvindo às vezes coisas que a gente não gosta, vamos valorizar, né? Porque ouvir é esse dom maravilhoso de Deus. E é interessante que na Nova Jerusalém, na ressurreição, não haverá surdo, não haverá mudo, não haverá cego, não haverá paralítico. Todos seremos perfeitos, ressuscitados com corpos glorificados para uma viva esperança eterna nos céus. Amém? Então veja que o professor Leandro Quadros, voltando agora ao nosso assunto, ele gravou um vídeo, e olha que curioso, na tentativa de tentar, essa foi demais, né? Desconstruir a doutrina bíblica da imortalidade da alma, como sabemos que Jesus já chancelou isso, dizendo que não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas apesar de Jesus ter dito que a alma não morre, o professor Leandro Quadros grava um vídeo com 10 razões para você crer que a alma morre. Em outras palavras, 10 razões contra a imortalidade da alma, contra a doutrina da imortalidade da alma. Então, 10 razões para você crer que a alma morre. Ou seja, ele quer dizer que a alma não é imortal. E é justamente por essa razão, por causa deste vídeo, que nós estamos aqui para responder aos argumentos do professor Leandro Quadros. E já quero dizer para o professor Leandro Quadros, com todo respeito ao seu academicismo, você é mestre em teologia, você é jornalista, apresentador de programa de televisão, mas com todo respeito, professor Leandro Quadros, seu vídeo foi refutado. Seu vídeo foi refutado. Porque veja bem, os argumentos do professor Leandro Quadros se baseiam numa falsa exegese. Isso eu digo com todo o respeito do mundo, porque ele tem os seus méritos pelo estudo que ele teve, pela formação teológica. Ele ficou lá numa das melhores universidades adventistas, Engenheiro Coelho, estudando e se formou, é mestre em teologia. É jornalista, então merece o nosso respeito. Mas o fato dele ter tido toda essa formação não significa que ele não esteja passível de erro. Quem não erra é só Deus. Todos podem errar. E aqui, neste caso, ele comete uma falha muito grave. O seu argumento, ele não se baseia numa exegese verdadeira, mas numa falsa exegese. Por quê? Porque ele não respeitou os princípios hermenêuticos. Ele não respeitou os princípios hermenêuticos. E entre esses princípios que não foram respeitados, eu quero citar apenas um, que é: devemos interpretar o texto à luz do contexto. Devemos interpretar uma palavra à luz do contexto. Por quê? Na língua hebraica e também na língua grega, existem palavras que são polissêmicas, como existe na nossa língua também. Palavras que são polissêmicas, ou seja, palavras que têm mais de 2, 3, 4 significados. É no caso em questão que é a palavra alma, que no hebraico é nefesh, já em grego é psirrê, em latim anima e na língua portuguesa alma. Essa palavra ela é polissêmica, ela pode ter vários significados.
E como é que você vai identificar o significado verdadeiro desta palavra no texto? À luz do contexto. Porque ela pode significar vida, ela pode significar pessoa, ela pode significar um princípio vital, ela pode significar, nas palavras de Jesus, a parte material que sobrevive à morte do corpo. Pelo menos é isso que ele deixou claro, óbvio e ululante em Mateus capítulo 10, versículo 28, ao dizer: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só, ele diz que não pode. E se você ler, por exemplo, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, em conexão com o versículo 4, você verá que os ímpios são mantidos sob castigo até o juízo daquele grande dia. Ora, para ser mantido até o juízo daquele grande dia, preste atenção, que no período antediluviano morreram muitos ímpios. E eles estão sendo mantidos sob castigo até o juízo daquele grande dia. Ora, Matusalém, 969 anos e morreu. Portanto, o que é que está sendo mantido sob castigo? Porque para uma pessoa ser mantida sob castigo, ela precisa estar consciente para poder saber que está sob castigo. Portanto, Jesus disse que a alma é imortal, né? E a palavra alma, então, ela possui, dentro de um campo semântico, vários significados que nós precisamos descobrir à luz do contexto. E isso, meu caro e nobre professor Leandro Quadros, o senhor não respeitou. Então você não fez essa lição de casa, porque o professor deu o mesmo significado para a palavra alma em todos os textos que ele abordou, ok? Nós vamos para a primeira razão que ele apresentou no vídeo, 10 razões para você crer no mortalismo, 10 razões para você não crer na imortalidade da alma. A primeira razão nós apresentaremos daqui a pouquinho, porque, se você me permite, eu quero apresentar a nossa obra que nós reimprimimos, que é Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Trata-se desta obra aqui que caiu, graças a Deus, no gosto do povo. É uma obra com quase 500 páginas, um papel especial, formato 16 por 23, capa dura e com cerca de 130 temas, 125 ligados à questão da imortalidade da alma e 5 perguntas ligadas à questão da predestinação e do livre-arbítrio. Aqui na chamada de capa, nós apresentamos: a alma é imortal? Uma pergunta. O que é o seio de Abraão? O castigo dos ímpios será eterno? Quem são os tímidos de Apocalipse 21:8? O rico e Lázaro é uma parábola ou uma história real? Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? Outra, a pergunta que travou os teólogos adventistas. Sabe com quantas visualizações já está este vídeo? 304 mil para 305 mil visualizações. Foi assim, um sucesso. Que inclusive esse vídeo foi uma resposta a um e-book e um vídeo lançado pelo professor Leandro Quadros com mais outros 5 teólogos. Eles se reuniram, fizeram uma comitiva para refutar esse livro aqui, ó. Para refutar esse livro. E quando eu assisti o vídeo, então Deus me deu a graça de poder lançar esse vídeo, a pergunta que travou os teólogos adventistas. E agora nós estamos com mais de 305 mil visualizações. O vídeo deles foi tirado do ar, inclusive também o e-book. Porque graças a Deus, né, nós mandamos aqui então aquele vídeo e refutamos também aquele vídeo com o e-book. E agora estamos aqui apresentando este livro, Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Nós vamos trabalhar o conceito de imortalidade da alma entre os antigos egípcios. O livro dos mortos dos egípcios, a crença deles, a crença dos judeus, que inclusive, num outro vídeo que eu gravei, fazendo citação do Questões sobre Doutrina, neste livro Questões sobre Doutrinas, são apresentadas várias literaturas judaicas, Midrash, Talmud, onde o autor daquela obra, Questões sobre Doutrina, afirma que
Os judeus acreditavam na imortalidade da alma, porque isso está expresso nessas literaturas rabínicas. Vamos trabalhar também entre os babilônios, entre os judeus, entre os gregos, e a grande pergunta que se faz: a imortalidade da alma, apresentada por Platão, por Sócrates, por Aristóteles, é a mesma apresentada no cristianismo ortodoxo? Porque há uma incompreensão, uma má compreensão por parte dos aniquilacionistas de que a nossa doutrina bíblica da imortalidade da alma é igual à de Platão. Aí eles chegam a citar também Oscar Cullmann e alguns outros teólogos desavisados. Porque esses teólogos não são fundamento para nós. O fundamento é a palavra de Deus. Podemos até citá-los, mas a base é a palavra de Deus. Portanto, estaremos trabalhando na visão, por exemplo, dos pais da igreja, dos reformadores, dos grandes teólogos. E olha aqui, ó, o estado intermediário. O que é o estado intermediário? O catolicismo romano, como é que ele via essa questão do estado intermediário? Onde fica o paraíso? O que é o seio de Abraão? Existe purgatório? O que é a morte? O que mais? O que é a ressurreição? Antropologia teológica? Qual é a composição do homem? A visão holista ou monista? A visão dicotomista, tricotomista? Enfim, a imortalidade da alma. O que é a imortalidade? A alma e a sua origem. A alma, qual é a origem da alma? O conceito pré-existencialista, criacionista, traducionista, Jesus e a imortalidade da alma, Paulo e a imortalidade da alma, os grandes teólogos e a doutrina da imortalidade da alma, Norman Geisler, Strong, Louis Berkhoff, enfim, gente, os grandes, os pais da igreja, Justino Mártir, Irineu, Metódio, João de Damasco, Tomás de Aquino, os reformadores, Lutero, João Calvino, enfim, olha, o breve catecismo de Westminster, a confissão de fé de Westminster, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. O que esses homens viam acerca da questão da imortalidade da alma? São 130 temas, quase 500 páginas, formato 16 por 23, capa dura. Se você quiser receber esse livro na porta da sua casa, em todo o Brasil, uma promoção para todo o Brasil, você vai pagar apenas R$100 e o frete é grátis. Ele custa 140. Só que você vai pagar 100, só que o frete é grátis. Basta você ligar 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ou se quiser pode falar comigo pelo 0 operadora 11 94626 3000. 94626 3000, sabendo que a operadora é 11. E dê uma visitadinha na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Vamos ao vídeo. Primeiro, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado para apresentar ao teu povo a doutrina verdadeira. Que a tua graça venha nos encher e que o coração do teu povo possa ser convencido da verdade espiritual que está na tua palavra. Capacita-me, ó Pai, porque é o teu povo, as tuas ovelhas, que irão assistir esse vídeo para ouvir a tua voz, a voz da tua palavra. Senhor, meu Deus, capacita-me, dando-me a tua graça e o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Abençoa e tenha misericórdia daqueles que estão no engano, daqueles que estão, Senhor, na dúvida. Que eles saiam da dúvida e venham para a luz e venham para a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vou apresentar aqui a primeira razão que o professor Leandro Quadros demonstra no seu vídeo, que são as 10 razões para você não crer na imortalidade da alma. Olha só a primeira razão que ele apresenta. Vamos então à primeira razão do professor Leandro Quadros. Ele diz o seguinte: a primeira razão pela qual você não deve crer na imortalidade da alma, ou crer na mortalidade da alma, é porque o homem é uma alma e não tem uma alma. E ele se baseia na passagem de Gênesis 2:7. Eu estou falando porque lá no vídeo dele ele proíbe a gente de fazer uso. Só depois que falar com ele. Olha que interessante. O meu você pode usar à vontade. Usar no sentido de alguma palavra que eu tenho lá que você não vai pegar o meu vídeo e reproduzir na íntegra 100%. Mas nós não temos ali essas proibições da pessoa fazer uso ali, me fazer uma refutação.
Agora lá não pode, se não conversar com ele, não pode fazer uso de nada. Porque senão você pode sofrer algumas sanções, né? Não veja, por que isso, né? Então, repetindo, porque o homem é uma alma e não tem uma alma. Ele se baseia em Gênesis 2:7. Ao invés de dizer, ele continua, que Deus colocou uma alma no homem, o texto diz que ele se tornou uma alma. Olha só o argumento que ele usa. Bom, a nossa resposta é a seguinte, professor Leandro. O texto hebraico diz que o homem se tornou um ser que respira. Um ser que respira. É isso que diz. Um ser vivente ou um ser que respira. Pois ele recebeu o quê? O Neshama Haim. Neshama ou Neshama Haim, que é o fôlego de vidas. Que o Haim está no plural. E existe todo um porquê do judeu colocar isso no plural, né? Provavelmente aqui um plural majestático. Então ele recebeu o Neshama Haim, um sopro, o fôlego de vida. Deus formou o homem do pó da terra e fez, digamos assim, um boneco, esculpiu, trabalhou, um trabalho ali de artesão. Só que aquele homem não tinha vida, não respirava. Então Deus soprou nas narinas dele e ele recebeu o ânimo, o fôlego de vida. Só que é importante nós notarmos que a revelação ela é progressiva e que a Bíblia ela está concatenada, os textos bíblicos estão concatenados, estão inextricavelmente vinculados, de modo tal que a revelação é progressiva e às vezes para você construir um corpus doutrinário, você tem que se valer de outros textos e não ficar preso num texto isolado como esse aqui, como se o homem tivesse recebido só aquele sopro de vida e nada mais. Nada mais. Então veja que um ser que respira é um ser composto. Se tratando do homem, esse ser é um ser composto, como diz a Bíblia, que o homem tem corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Alguns acreditam que o homem é composto de corpo e alma, parte material e parte imaterial. Outros são tricotomistas e acreditam que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Não é o nosso assunto tratar da antropologia teológica nesse aspecto da composição do homem, porque nós tratamos disso no nosso livro, mas é uma nota só para esclarecimento. Agora veja que a Bíblia não é feita somente de Gênesis 2:7, querido professor Leandro Quadros. Nós temos também Zacarias 12:1. Vamos fazer a leitura de Zacarias 12:1? Porque lá tem um texto revelador. Aqui em Gênesis 2:7, você tem esse texto. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou Neshama Haim. E ele se tornou, e o homem se tornou alma vivente, fôlego, ou melhor, ser que respira. Em algumas traduções diz alma vivente, mas a bem da verdade é ser que respira, um ser vivente, um ser composto. Zacarias 12:1 está escrito assim, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Então, primeiro, ele estendeu o céu. Está remetendo você para a origem da criação. Lá para Breshit Aleph, Gênesis 1:1. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio, ou seja, quando Deus começou a criar, ele criou os céus e a terra, o universo, todos os planetas, né? Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Segundo ponto, fundou a terra, e olha agora, e formou o espírito do homem, aonde? Dentro dele. Olha que interessante. E formou o espírito do homem dentro dele. Sabe qual é o verbo que aparece aqui em Zacarias capítulo 12? Olha, eu estou aqui ó, com a Stuttgartense, olha. Essa é a quente mesmo, viu? É do Kittel, Rudolf Kittel. Aqui na Stuttgartense, que é o texto hebraico. Você sabe qual é o verbo
hebraico que aparece ali para formou o espírito do homem dentro dele, esse verbo formou vem do hebraico yotzer, que está no tronco kal. E é da raiz, ou melhor, o yotzer está no tronco kal porque vem da raiz yatzar. Yatzar, o que significa no kal? Inclui a atividade de Deus como um artesão. Yatzar, yotzer, como está aqui da raiz yatzar em kal, inclui a atividade de Deus como um artesão. Para pensar nisso, é forte. A ideia é de um oleiro que toma o barro em suas mãos e vai modelando até formar o vaso, como está em Jeremias capítulo 18. E como está também em Gênesis 2:7, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, ele modelou, ele deu forma. Essa beleza que eu sou e que nós somos, é Deus que trabalhou, ele esculpiu com toda a sua perfeição, que a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. E o mesmo verbo empregado lá em Gênesis 2:7, para dizer que Deus formou o homem, que ele trabalhou, que ele esculpiu. E também em Jeremias capítulo 18, que o oleiro formou do barro o vaso, é o que aparece aqui em Zacarias 12:1, falando que Deus formou o ruach dentro do homem. Olha só que interessante. Formou o espírito do homem dentro dele. Ao passo que em Gênesis 2:7 diz que Deus apenas soprou o fôlego de vida no homem que ele formou. Ele forma o homem do pó da terra, Neshama Chaim, Neshamat Chaim, melhor, né? Neshamat Chaim, Chair Adam Nefesh Lenefesh Chayah, Neshamat Chaim, Vaihi Adam Nefesh Lenefesh Chayah. Ou seja, formou Deus e soprou Deus em suas narinas, e ele se tornou um ser que respira, um ser vivente. Em Gênesis 2:7 lemos isso, então. Nishamat Chaim, Vaihi Adam Lenefesh Chayah. E soprou Deus em suas narinas, e o homem se tornou um ser que respira, um ser vivente. Em outras traduções diz alma vivente. E agora em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, o que é que lemos? Yotzer ruach Adam bekirbo. Repetindo. Veyotzer ruach Adam bekirbo. E formou o espírito do homem dentro dele. Formou, yotzer, de yatzar, formou, deu forma, modelou. Olha que interessante. Formou o espírito do homem dentro dele. Portanto, Deus formou o espírito do homem dentro dele. E por essa razão, o homem tem uma parte material. Ele tem um espírito dentro dele. Ele tem uma alma. Ele não é uma alma, mas ele tem uma alma. Portanto, este argumento de que o homem não tem uma alma, essa é a primeira razão, meu caro professor, ela está refutada. Ela caiu por terra, porque o homem não é uma alma. O homem tem uma alma. E a prova disso está lá em Mateus capítulo 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, o corpo morre, mas a alma continua viva. Ela continua viva. Ok? Nós vamos agora para a segunda razão que o nosso querido professor Leandro Quadros apresenta para você não crer na imortalidade da alma. E nós estamos dando uma resposta, uma refutação a esse argumento dele e mostrando que você deve continuar crendo na imortalidade da alma. E se você ainda não crê, você passará a crer em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos para a segunda razão. A segunda razão que ele apresenta é esta. De acordo com Leandro Quadros, Ezequiel 18, 4 e 20, Números 23, 10, e tem outra citação que ele faz de Êxodo, que eu confesso, está um pouco travado, eu não consegui entender o que o senhor disse, professor. Ouvi várias vezes, Êxodo, e aí 31, 4, 31, eu procurei em Êxodo 31, 4, se for que lá não está escrito nada disso.
Mas vamos lá. Números 23, 10, Atos 3, 23 e Josué 10, 28. Ele diz que são uma base sólida contra a doutrina bíblica da imortalidade da alma. Será que esses textos apresentam razão para você não crer na imortalidade da alma? Resposta. Primeiro, Ezequiel 18, 4 e 20, que é um texto corriqueiro, muito usado pelos adventistas, principalmente pelo Testemunho de Jeová, como prova, como texto áureo para combater a imortalidade da alma. O que é que diz lá? A alma que pecar, esta morrerá. Mas será que a palavra alma ali naquele texto é a parte material ou é uma pessoa? Qual é o significado? É isso que devemos perguntar para o texto. A palavra alma aqui, o que significa? É vida, é pessoa, é a parte material, afinal, o princípio vital, o que é a alma aqui? Então veja que em Ezequiel 18, 4 e 20 eu considero como um argumento não válido, um argumento que não vale contra a doutrina bíblica da imortalidade da alma, pois nesse texto o vocábulo nefesh não significa a parte material que sobrevive à morte do corpo, mas significa a pessoa, apenas isso, e não essa parte material que sobrevive à morte do corpo. E vamos para o contexto, vamos ler o texto e depois vamos para o contexto de Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4. Então veja, como nós dissemos, os princípios hermenêuticos não foram observados e por essa razão o nosso amigo ele fez aqui uma exegese e não uma exegese. Olha o contexto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, se nós lermos assim, a pessoa vai pensar que é alma como o espírito desencarnado, como a parte material. Mas ele está falando aqui é da pessoa, da vida da pessoa. A vida deles pertence a mim. Essas pessoas pertencem a mim. E olha o que diz aqui o contexto que nós catalogamos, ponto por ponto. No versículo 14, há aqui um texto bem interessante. Olha, versículo 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal homem, olha aqui, o tal homem, prestou atenção a explicação? O tal homem não morrerá. Aqui estamos no versículo 17. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Opa, pera um pouquinho. Quer dizer que a pessoa que faz tudo isso aqui, ela não morre, então? Ela não morre, por quê? A alma que pecar, essa morre. E aqui, fizer o que Deus está fazendo, não morre. Será que é isso que o texto está ensinando? Que a pessoa nunca vai experimentar a morte? Os próprios aniquilacionistas dizem que todos morrem, porque o salário do pecado é a morte, e na concepção aniquilacionista, a pessoa deixa de existir. Mas aqui o texto está dizendo que não vai morrer. Como assim não vai morrer? Se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e por isso que todos pecaram. Como é que não vai morrer? Então eles têm que ter uma explicação para isso aqui. Vamos continuar lendo? Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade.
Em outras palavras, ele vai pagar pelos seus próprios pecados. Cada pessoa será responsabilizada pelo seu próprio pecado. Se o seu pecado for passível da pena capital, ele será executado, será apedrejado. Mas se não for, ele não será apedrejado. É isso que o texto está querendo dizer quando ele diz não morrerá. Não morrerá pela culpa do pai. O pai pecou. Ele não pecou, ele fez diferente. Por que ele tem que ser punido com a sentença de morte, quando ele na verdade não cometeu o pecado do pai? Então aqui está ligado à pessoa. A pessoa que adulterou, a pessoa que roubou, que assassinou. Então, ela foi pega em flagrante. Se ela tem filho, o filho não vai pagar por esse crime que ela cometeu. É ele que vai pagar pelo seu próprio pecado. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então a alma aqui não tem nada a ver com a parte imaterial. Está me entendendo? E continuando. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Está vendo? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Prestou atenção? A alma que pecar, essa morrerá. A alma aqui, a pessoa. Percebe pelo contexto? O filho não levará, aliás, explicação, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mais um argumento de que se trata aqui de uma pessoa. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Mais uma vez. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Mais uma confirmação de que se trata de pessoa. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Então, aqui, olha, continua. Desviando-se o justo, ainda no versículo de número 26, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. E o último, 27. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, considerará ele a sua alma em vida. Ora, os aniquilacionistas dizem que quando morre um, morre tudo. Mas Deus está dizendo aqui que ele vai conservar a sua alma em vida. Não vai morrer. A alma não vai morrer se ele praticar o bem. Então, pelo menos para o justo, vocês tinham que considerar que a alma não morre. Porque aqui está dizendo que